Olá, empresária! Olá, empresário! Boa noite! Que prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte e compartilha. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e idealizadora do podcast Metamorfose e hoje eu recebo mais uma empreendedora aqui no podcast. Hoje eu recebo a Poliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho desse universo de arquitetura. Eu que agradeço o convite. E antes da gente começar, eu gosto muito de entender ali o bastidor do empreendedor, né? Então, quem é a Poliana, além do CNPJ? Bom, eu sou, assim, uma mulher muito ativa, gosto muito de estar em movimento, e eu encontrei na arquitetura, então, esse acolhimento, né? Eu brinco que foi a arquitetura que me escolheu. Mas, fora isso, eu sou mãe, tenho 3 anjos em casa, que é aquela força que a gente precisa, né? 3 meninos. 3 meninos A com única muita mulher em energia. casa. E gosto muito de pintar, tanto que a arte ela é muito presente, né, na minha vida, nos meus projetos. Eu pinto desde a adolescência e, além de ser minha válvula de escape, é uma forma também de como eu vejo o mundo, né? E eu trago isso, então, para as minhas obras também. Que bacana, Poli. Poli, pra gente começar, você costuma dizer que antes de ser arquiteta, é uma menina que cresceu muito conectada à natureza, subindo em árvores, nadando em cachoeira. Como essa infância influenciou o seu olhar sensível e criativo para os espaços? Eu tive uma infância deliciosa, sim. Realmente uma conexão muito profunda com a natureza, né? Os meus avós eram da zona da Mata Mineira e minha mãe muito ligada aos pais. Então, fim de semana, férias de um mês, a gente passava lá. E lá eu tinha muita liberdade. Então, subia em pé de árvores, comia frutas do pé, brincava com os animais, a cachoeira no quintal da minha avó. Então, assim, tudo isso me deixou, eu acho que com um olhar bem apurado. E essa questão, então, do sensorial, do tato, do contato, isso também é muito presente e me ajudou, inclusive, a enxergar a arquitetura dessa forma, né? Tanto que nos projetos, a gente tem um espaço mais reduzido, mas eu não deixo de pensar num quintal, num jardim, numa hortinha, até em apartamento é possível hoje, né, a gente criar. Eu brinco que são pequenos espaços que te conectam com você mesmo, te trazem de volta depois de um dia super cansado. Sim, sim. Então, eu procuro também trazer um pouco dessa infância, dessa menina arteira aí para as minhas obras. Que bacana. E você sempre soube que queria ser arquiteta? Não. Eu não sabia, mas, engraçado, eu sempre gostei de fazer casa de árvore, eu sempre estava, assim, desenhando casas, desenhando as coisas, eu sempre tive, assim, eu acho que pelo fato de eu ser TDAH, de eu ter, né, então eu tenho, assim, esse olhar mais criativo, eu sou uma pessoa muito curiosa, fui escoteira também, acampava, mas aí quando eu comecei, eu falei, bom, agora a coisa tá ficando séria, preciso ver o que eu vou fazer. Aí comecei a pesquisar as profissões e li arquitetura. Eu falei, interessante, né? Construir, desenhar, eu amo desenho. Sim. É uma forma de eu me expressar, inclusive, né? Então eu vi na arquitetura essa oportunidade. Que legal. E durante muito tempo você acreditou que esse universo criativo, junto com o TTAH, né, que você comentou, poderia ser um problema. Em que momento veio a virada de chave para entender que isso, na verdade, era o seu diferencial? Olha, foi quando eu parei de tentar me encaixar, né? E aceitar que eu sou diferente mesmo, sou sonhadora mesmo. E a resiliência é uma coisa muito importante hoje na minha vida, porque eu não desisto fácil, inclusive de um projeto. Eu falo que para mim é um enigma, é um quebra-cabeça. Enquanto eu não resolvo, eu não paro, né? Eu sou perfeccionista por isso. E eu acredito que esse TDAH hoje eu vejo como uma potência para mim. É meu combustível, né? E eu acredito que isso me ajuda, então, nesse dia a dia, a superar, a fazer projeto, a fazer obra, a ser mãe, né? A ser esposa. Então, hoje, eu não romantizo. Eu acolho ele e vejo isso como um benefício hoje na minha vida. Sim, sim. E eu vejo você nas redes sociais, eu vejo que você é muito ativa em tudo, na verdade, né? Com os meninos, com o trabalho. Como que é equilibrar esses pratinhos, Poli? Olha, eu falo para você, eu sou muito agitada. Então, eu estou sempre buscando algo para fazer.
Eu não me permito descansar. Isso é um problema. É um problema. Então, eu quero estar o tempo todo em movimento, né? Então, se eu não estou projetando, eu estou pintando, ou eu estou levando as crianças para se divertir. Fim de semana, eu tenho necessidade de logo cedo eu sair, para gastar essa energia, né, que a gente tem. Então, ir ao parque, caminhar, eu gosto Tomar um muito café da manhã. Andar de patins, jogar basquete. Eu gosto muito de esporte. Porque se eu não fizer isso, eu vou projetar. Sim. Então, eu preciso estar sempre assim buscando, né? Algo para realmente desacelerar um pouquinho. Sim, liberar a energia que está dentro aí. Liberar a energia, amiga. Eu quero escrever livro. Então, assim, eu tenho muitas frentes abertas. Que legal. E qual que é a área que você mais gosta da arquitetura, assim? Porque é uma área vasta, né? Aonde você mais gosta de trabalhar? Difícil te falar, porque assim, eu comecei fazendo projeto de arquitetura, eu vi a necessidade do meu cliente em eu concluir o serviço, e eu entregar interiores, decorar a casa. Então, eu fui estudar, eu fiz uma pós em design, porque eu acho que a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala que, olha, eu faço, eu te entrego. Vai estudar. Para você ter propriedade, domínio do assunto, entregar o seu melhor realmente, né? Aí, depois eu falei, falta paisagismo. Aí, fui atrás também, estudei. E como eu tenho essa conexão muito forte com a natureza, eu sou apaixonada por plantas. Hoje, na minha casa, eu tenho 30 pés de fruta. Nossa! Tenho horta, eu gosto muito desse universo. E eu estou implantando agora nos meus projetos jardins comestíveis. Então, por que só ter um jardim bonito? Por que eu não posso degustar? Ensinar a criança, né, desde cedo a cuidar desse jardim, a preservar. E por que eu não posso ter um aroma, uma sensação gostosa? Então, eu uno tudo isso que eu aprendi desde menina. Minha avó também fazia muito chá de rosa, chá de flor. Então, eu tenho isso na minha família, na minha essência, sabe? E trago isso para os meus projetos, inevitável. Sim, verdade. E a arte sempre esteve presente na sua vida, né? Através da pintura. Eu vejo seus desenhos lindos. Como essa conexão com a arte te ajudou a encontrar silêncio e de que forma ela influenciou a arquitetura que você desenvolve hoje? Olha, poucas coisas na vida me acalmam. Uma delas é o projeto e a outra é a pintura. Na pintura eu me entrego de verdade, eu esqueço quem eu sou, esqueço que eu sou mãe, esqueço que eu sou esposa, eu esqueço. E aí eu realmente me conecto naquele universo, né? Eu tenho liberdade, né? Então, essa forma de me expressar ali é muito positiva para mim. Eu acho que me traz para o eixo, sabe? É igual quando eu falo de praticar um esporte. Então, a arte para mim tem essa questão. E isso para a arquitetura foi sensacional. Porque a gente lida com emoções das pessoas, né? Então, a gente tem que entender quem vai morar ali, como que é a personalidade, como que foi a história daquela pessoa. E eu procuro sempre trazer a arte, porque a arte é o que dá personalidade para sua casa, é o que dá vida, é o que fala, né? Então, eu sempre estou trazendo a arte. E a pintura, você sempre teve esse dom? Ou você fez um curso, algo assim? Não, É um dom. eu comecei pintando sozinha, que eu sempre gostei. Massinha, tudo relacionado à arte me encanta. Era a matéria que eu ia melhor na faculdade. Vai me pôr numa aula de matemática, meu Deus. Uma coisa do TDAH é que a gente devaga demais. Então, você focar em algo que você não gosta é torturante, assim. Sim. Então, eu ia mal, não porque eu tinha dificuldade de aprender, mas é porque eu viajava, realmente, né? A gente não consegue ficar preso nesse universo. Por isso que a arquitetura me trouxe essa paz de espírito, né? Porque encontrei algo que eu gosto. Aí vem a questão do hiperfoco também, que me ajuda. Eu acho que um bom diferencial, se você falasse, nossa, me fala algo positivo do TH, hiperfoco. O TDAH, quando encontra prazer no que faz, ele vai ser bom. Não desvia, né, o caminho. Não, ele vai ser ótimo. Porque ele vai se entregar, ele vai focar naquilo. Não vai ser mediano. Só que ele precisa descobrir o que gosta. Aí, agora, o preço é essa inquietação que a gente tem, né? Esse perfeccionismo de você querer sempre buscar o melhor, né? Mas eu te falo que hoje eu estou bem resolvida, eu acolhi, como eu te falei, né? E lido bem com isso. E conta pra gente uma história de algum cliente que você atendeu, né? E tinha uma expectativa de projeto. Quando você entregou, ele ficou todo feliz. Como que é esse feedback para você, essas provas sociais dos seus clientes? É maravilhoso, assim. Eu te confesso que o TDAH, ele tem problema com baixa autoestima. Nós não achamos que somos capazes.
eu tenho a sensação de sempre estar devendo, uma sensação de querer agradar o tempo inteiro. Então, isso é bem cansativo. Vou te contar o último case, então, Tá. que foi, assim, muito bom e foi um divisor de águas na minha carreira. Eu fiz recentemente um resort em Paraty. E, a princípio, era uma coisa muito simples, sucinta, porque a gente ia fazer uma reforma básica e construir 2 blocos. Ok. Só que eu fui muito além do que o cliente pediu. E esse é um ponto, a gente tem que ser ousada também, né? Às vezes, por quê? Porque o cliente, ele não está com a visão completa do potencial. Hoje eu enxergo a arquitetura como uma estratégia de negócio, sabe? Um ativo de valor. Eu não vejo, nossa, eu vou fazer aquela obra bonita. Não. Aquilo é o patrimônio do meu cliente, né? Para ele chegar no próximo nível, a arquitetura vai ajudar. Sim. Então, eu fiz esse resort, apresentei com aquele medo, com aquela ansiedade, né? Falei, ele não vai gostar. Tipo, não foi nada disso que eu pedi. Ele ficou encantado, ele ficou embasbacado. Então, assim, por quê? Porque eu falei para ele, vamos construir uma narrativa. Quem vem em Paraty, vem atrás da cultura, da história. A gente tem que trazer a cultura desse lugar. Trazer a arte local desse lugar. Então, a gente fez, são 3 blocos, cada bloco eu elegi um elemento natural. Então, um bloco é terra, o outro é água e o outro é rocha. Que legal. Porque cada vez que o hóspede for ficar ali, ele pode ter uma experiência. E tá vendo, de novo, conectado à natureza. Sim, sim. A pandemia nos mostrou isso. Como a gente estava se desviando Verdade. do nosso habitat natural, do nosso eu. Os nossos antepassados, a gente não vai perder nunca esse contato, essa necessidade de estar com a natureza, nunca. Sim. E a pandemia nos mostrou isso. A gente tem que voltar às nossas origens para a gente recuperar o nosso eixo. Sim, que Né? hoje é tudo muito tecnologia, né? As pessoas não veem a hora passar, tá todo mundo acelerado. A gente perdeu personalidade com essa arquitetura muito minimalista, né? Ficou tudo sem identidade. Mesmo mas do mesmo. cadê a sua história? Sim. Né? Eu vou na sua casa e eu te vejo lá? Você é lembrada quem você é todo dia? Ou não? A gente está só sobrevivendo. Porque eu acho que a gente está numa geração de sobrevivência. Sobrevivência. Então, eu acho que a arquitetura ela tem um poder de cura muito profundo. Quando você para escutar a pessoa, entende? Então, Paraty foi muito nessa linha. Eu queria que a pessoa tivesse um encontro com ela mesma. Em pequenos detalhes, né? Numa decoração. É você entrar num quarto e ser recebida por um buquê de flor. É ter um livro que te convide a uma boa leitura, sabe? Então, tudo para se conectar com você. Então, eu criei pequenos... Pra realmente descansar, né? Isso, relaxar, se permitir, né? Então, foi um trabalho mágico, assim. O cliente, ele confiou em mim e eu pude fazer aquilo que eu acreditava. E aí, graças a Deus, o resultado foi muito satisfatório. Agora, eu estou tendo a oportunidade de fazer um outro resort no Ceará. Estou muito animada. Ai, que gostoso. Graças a Deus. E, Poliana, você tem mais de 20 anos de carreira e atua com projetos residenciais e de hospitalidade de alto padrão. O que mais mudou na sua visão de arquitetura ao longo dessa jornada? Porque tudo muda, né? E nesses 20 anos, com certeza, a arquitetura mudou bastante. O que isso transforma na sua carreira? Mudou muito, assim. Eu vejo hoje a arquitetura como uma potência, né? Então, eu sempre falo para o cliente, olha, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente vai fazer uma casa com a sua identidade, contando a sua história. Mas eu não posso deixar de ser estratégica. Pensar nela como um ativo de valor. É o seu patrimônio, é o seu bem. Né? A gente pode fazer negócio, a gente pode, eu brinco, ir para o próximo nível, né? E a arquitetura, ela permite isso. Então, hoje eu estou com esse olhar muito voltado para essa questão da estratégia do ativo de valor, né? Estou também agora me especializando mais na parte de hotelaria, né, que tá crescendo para mim agora no escritório e eu tenho oportunidade, né, de estar trabalhando, conhecendo outras culturas, outros lugares. Então, eu estou indo muito agora, vendo essa oportunidade, né, depois de tantos anos trabalhando com residências. E o hotel não deixa de ser, né? Sim, porque é um refúgio para você, você vai descansar, você vai se reconectar. Então, eu estou usando toda essa expertise desses 20 anos também para criar esses pequenos refúgios. E a gente comentou sobre o seu diferencial, né? Quais outros diferenciais a Poliana Arquiteta tem para oferecer para os clientes? Olha, eu abraço a causa. Eu sou muito persistente. Então, assim, eu brinco que eu vou até pendurar o último quadrinho da parede. Eu gosto. Tanto que na pousada de Paraty, o cliente falou, Poliana, pede pra camareira. Eu falo, não, eu gosto de arrumar
eu vou deixar bonitinho, depois eu ensino ela, tal. Então, eu gosto muito de ter esse cuidado, porque Sim. eu acho que o detalhe faz a diferença. Uhum. Então, eu gosto de acompanhar desde o início, desde a primeira conversa, os projetos eu apresento, eu vou na loja, eu ajudo a escolher, né? Então, esse laço com o cliente, né? É essa confiança que ele tem em você, isso você se constrói aos poucos. Não tem como uma pessoa sentar na sua mesa, nunca te viu, ela vai abrir a vida dela para você Sim. e você vai querer que ela confie em você cegamente e assine um cheque em branco. Sim. Então, essa confiança é aos poucos, né? E você mostrar que você tá ali, que você é parceira, você joga no time, né? Isso é muito importante para a gente chegar num bom resultado final. Verdade. E, Poliana, qual foi o maior desafio que você teve no começo da sua carreira? Olha, no começo da carreira, eu brinco que eu queria ter nascido num berço de ouro. Todos nós. Porque daí eu ia fazer, vamos supor, a gente tem o desafio, eu não achava que a arquitetura seria tão difícil na formação de clientela. Porque no início da carreira, quem é você? Ninguém te conhece. Como é que eu vou dar a minha casa num condomínio fechado para uma recém-formada? Então, é muito desafiador. Sim. E eu sou muito sonhadora. Então, para mim, eu ia sair projetando prédios, igrejas, sabe? Grandes construções. Graças a Deus, ninguém me falou da realidade. Então, os primeiros anos foi muito assim, mão na massa, pegando, agarrando com unhas e dentes o que aparecia. E eu sou sempre assim, eu aceito o desafio e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, você não pode ter medo. Sim. Empreendedorismo não pode ter medo. Aceita o desafio. Aí depois você vê como é que você vai fazer aquilo. Então, minha carreira foi construída dessa forma. Né? Eu brinco que os estagiários, eu deixo eles bem malucos, assim, porque eu sou muito de pôr na linha de frente. Vai lá, resolve, vai atrás, pesquisa. Eu não dou mastigado. Porque a vida da gente é assim. Sim. Né? Então, a gente tem que tratar essa realidade todos os dias. E eu aplico isso na minha vida. Sim. E como que é o seu negócio com as vendas? Você lida bem com ser uma vendedora, né? Eu sempre falo que empresária é vendedora. Como que você lida com as vendas no seu negócio? Olha, eu amo vender. A gente vende o tempo inteiro. Sim. Eu tenho que vender o meu projeto, né? Eu não posso só mostrar uma casa bonita. Eu tenho que vender ele para o meu cliente comprar. E a gente é assim na vida, né? Porque hoje a concorrência está muito forte no mercado. Então, a gente ainda eu tenho 20 anos de formada na cidade, então eu tenho muita indicação. Mas quando a gente vai pescar, né, buscar o cliente novo, a gente tem que saber vender. Não adianta ser boa arquiteta. Boa arquiteta não vende. Aliás, eu vejo muitas pessoas com habilidade de vendas que às vezes você vai ver não são boas. Boas no sentido assim, não são ousadas, né? Mas elas são ótimas vendedoras. Sim. E às vezes estão melhor posicionadas que você. Então, assim, hoje a arquitetura sem marketing não vende. Não vende. Sim, o cliente quer ver os bastidores, o que você está fazendo, né? Como você atua. Muitas pessoas, elas estão tendo a primeira casa da vida delas. Como é que ela vai confiar o patrimônio dela na mão de um estranho? Sim. Então, um posicionamento bem feito é fundamental hoje em dia. Verdade. E você trouxe algo muito interessante, que não pense apenas no espaço, mas no que ele faz a pessoa sentir. Como a arquitetura pode transformar experiências e impactar a forma como as pessoas vivem e se conectam com os ambientes. Isso é perfeito, assim, gente. Eu falo, às vezes, você não percebe o que está acontecendo com você, ou você está muito cansada, ou deprimida. Às vezes é uma cor na sua casa. É uma cor. Às vezes é falta de luz natural. Às vezes é a temperatura da lâmpada. Eu já descobri que a lâmpada amarela é mais chique que a lâmpada de hospital, né? Mas eu vou te falar que é mais profundo que isso. Por exemplo, assim, o nosso corpo ele é perfeito, o nosso organismo é perfeito. Deu 5:30 da tarde, a gente já começa a desconectar. Verdade. Só que se eu tenho uma lâmpada branca, luz solar na minha casa, meu cérebro falou, gente, tem coisa errada aqui. Eu tô cansado, mas ainda não tá na hora de dormir. Aí a pessoa tem insônia, ela não sabe por quê. Então, assim, é questão de saúde a temperatura da lâmpada na sua casa. Então, eu não uso nada neutro para frio. É sempre neutro para quente. A gente tem mania de luz forte. Mas eu falo, você vai ler? Você vai cortar uma carne ali? Nem para ler eu preciso de luz branca. Nem para ler. Entende? Então, é muito importante. Às vezes, a gente tem hábito de olhar o ambiente. Nossa, que lindo! Mas será que está funcionando?
eu me cobro muito nesse sentido, entende? De fazer um bom trabalho tecnicamente. E eu te falo, às vezes você muda uma cor, às vezes você organiza o ambiente, muda alguma coisa de lugar, nossa, aquilo já te desperta uma sensação boa. E aí que entra a arte também. Com certeza. A arte, ela quer falar alguma coisa. E quando a arte encontra você, que eu falo que não é você que escolhe a arte te escolhe. E aí é sensacional. E você se vê fazendo outra coisa ou sendo arquiteta Muitas mesmo? coisas, amiga, muitas coisas. Eu tenho vontade de ser confeiteira, eu amo! Eu tenho 3 filhos, então eu tive a oportunidade, assim, de fazer bolo, doces, decorar festa infantil. Eu amo esse universo. Eu acho que a menina não cresceu, não, ela tá aí. Então, eu sou muito workaholic, mas eu também gosto de abrir muitas frentes, assim. Sim. E qual que é o que você pensa para o futuro do seu escritório? Né? Você já conquistou muitas coisas em 20 anos, mas o que você pensa em algo a mais, né? Para crescer, para prosperar? Hoje eu quero fazer eu penso muito em obra social, né? É um sonho antigo meu. Sabe, eu acho muito importante as crianças, principalmente, que são o nosso futuro, a gente garantir para elas um ambiente lúdico. Como é importante para a criatividade da criança. Você oferecer para ela um quarto, não precisa de muito, não precisa ser sofisticado, ele só precisa contar uma história, né? Proporcionar acolhimento, aguçar a criatividade. Então, eu tenho esse sonho de proporcionar isso para casas em comunidade, né? Só que eu brinco que para isso eu preciso crescer, né? Eu preciso de fornecedores, de parceiros. Sim. Então, hoje, por isso que o meu escritório está numa fase, assim, mirando muito projeto de grande escala. Né? Que é onde eu vou ter oportunidade, então, de preparar esses microespaços, né? Que te resgatem e que também eu miro muito em obra social no futuro, assim, me vejo também fazendo obra fora do país. Eu sou apaixonada por novas culturas, por viajar. Sim, perfeito. E aqui, Polly, a gente sempre traz uma mensagem para as nossas empreendedoras, né? Algo que fazem com que elas tenham ali uma potência a mais para continuar, né? Eu sei que você, durante 20 anos, com certeza, já pensou em desistir várias vezes, né? Todos os dias. A gente sempre pensa. E as empreendedoras também sentem isso, né? E o que te fortalece? Tem alguma frase, algum pensamento? Eu acho que Deus, a gente está aqui, nós somos escolhidos para estar aqui. Deus tem uma missão para você. E Ele também nos deu um radar, né? Confia no que você está sentindo, não desista. Não desista do que você quer e estuda. Não tem caminho melhor. Sim. Se você estudar, você vai ter propriedade para você ir em frente. E vai, não desista. Não desista. É. Perfeito. Eu gostei muito do nosso bate-papo e eu tenho um presente para você. Ai, adoro presentes. Do Bom Aroma. É um home spray. Ai, eu sou apaixonada por aroma. Ai, gente, eu amo. Com o cheirinho da Metamorfose personalizado, cheirinho de rosas. Que é a nossa patrocinadora, Solange, também do grupo Metamorfose. Ai, gente, que lindo. Presente para você. E uma vela também aromática. Amo velas. E, Polly, qual que é o seu Instagram? Para o pessoal que está nos assistindo te seguir, ver seus stories, compartilhar. Ai, com certeza. É ALL, de all, underline, arquitetura. Então, é ALL, underline, arquitetura. Perfeito. Agradeço demais a nossa conversa. Eu vi que realmente a arquitetura para você não é somente realizar sonhos, mas é algo que vem lá de trás, né? Desde pequenininho. A minha filha, eu falo pro meu marido que ela vai ser arquiteta, porque a gente tem uma construtora, né? E ela ama desenhar, e os desenhos delas, assim, é lindo. Para 5 anos, ela desenha muito bem. Eu até falo pro meu marido, vamos investir que ela vai ser arquiteta. Investe. Então, assim, realmente desde pequenininho que começa a florescer, né? A criatividade, né? E o que você contou sobre esse contato com a natureza, né? Faz todo sentido com o que eu te conheço hoje, né? Porque eu conheci a Polly, a arquiteta, mas a gente não sabe o que vem de todo, né? Desde quando começou, de quando você quis realmente ser arquiteta, né? E hoje faz muito sentido com o que você coloca no seu Instagram, né? Agora eu consigo entender mais a sua essência sobre a pintura, né? Então, muito obrigada pela sua participação e de compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, querida. Muito obrigada e eu agradeço você aí de casa que está nos assistindo, curte, compartilha. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, Bom Aroma e ZY3, a sua atenção e tenha uma ótima noite.